Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui direto do meu canal no YouTube para continuar estudando matemática e dessa vez o nosso tema é regra de três simples. É isso mesmo, a clássica regra de três que tanto nos ajuda a resolver problemas matemáticos de maneira simples e objetiva para que você possa acertar as questões do seu vestibular, do seu concurso público ou até mesmo do seu colégio quando é cobrado em provas ou no dia a dia, tá? De antemão, agradeço mais uma vez a sua companhia. É muito bom estar aqui sempre com vocês, estudando matemática, ensinando e aprendendo cada vez mais. Muito obrigado de verdade por tudo aquilo que tem acontecido e vamos juntos em busca do seu grande objetivo, tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje, regra de três simples. Professor, me explique em poucas palavras o que é uma regra de três simples. Vamos lá então. Toda vez que eu falo de regra de três simples, eu entendo que é uma comparação entre duas grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, é tudo aquilo que pode ser contado, é tudo aquilo que pode ser quantificado. E toda a regra de três não tem jeito, ela vai envolver comparação de valores, comparação de grandezas. E é fundamental, nesse caso da regra de três simples, que compara só duas grandezas, que essas grandezas estejam na mesma unidade de medida. Ah, professor, mas pode ser que eu tenha um caso que eu possa transformar só no final a unidade de medida. Beleza, mas eu gosto sempre de transformar no início, se houver a necessidade de transformar, já transforme no início para você não bobear na sua questão. Eu já vi muita gente esquecendo e errando contas básicas ou questões básicas de regra de três, tá? Além disso, eu tenho que falar para você que regra de três não é decoreba, pelo contrário. Não fique entrando numa de que é só decorar para saber quando que é direta, quando que é inversa. Não faça isso, não ocupe sua mente com decorebas. Entenda a matemática porque é suficiente para que você possa desenvolver as suas questões. Estou falando que para resolver uma regra de três simples, é fundamental que você saiba interpretar. Por que interpretar, professor? Porque a relação entre as grandezas ela pode ser direta ou inversamente proporcional. Quando que a relação entre as grandezas será direta? Quando elas apresentarem o mesmo comportamento. Como assim, professor? Muito bem. Se uma grandeza aumenta, do outro lado, a outra grandeza também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra grandeza do outro lado também vai diminuir. Ou seja, apresentaram os mesmos comportamentos, a regra de três ela é diretamente proporcional. E quando for direta na regra de três simples, para você resolver, é moleza, você vai multiplicar cruzado, tá? Vai multiplicar cruzado se ela for direta. Agora, se ela for inversamente proporcional, o que vai acontecer? As grandezas vão passar a ter comportamentos opostos, comportamentos diferentes. Como assim, professor? É isso aqui, ó. Se uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir, ou então, se uma grandeza diminui, a outra vai aumentar. Se isso acontecer, se você tiver comportamentos opostos das grandezas que estão sendo comparadas, teremos uma regra de três inversamente proporcional. E no caso da regra de três simples, se ela for inversamente proporcional, você vai mudar a sua multiplicação. Ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar em linha ou paralelamente, como você preferir, tá? Nessa aula, inclusive, você vai aprender os dois casos. Vou te mostrar a partir de agora como é que funciona essa abordagem. Vamos juntos. Tenho certeza que você vai sair daqui dominando regras de três simples. Vamos ao primeiro exemplo. 3 professores corrigem
sem provas. Mantendo-se a produtividade, 12 professores corrigirão quantas provas? Vamos à identificação das nossas grandezas. As grandezas são professores e quantidade de provas corrigidas. Então, vamos escrever professores e provas. Próximo passo, coloco os valores que estão sendo apresentados. 3 professores corrigem 100 provas. Beleza? Mantendo-se a produtividade, 12 professores corrigirão quantas provas? Se eu não sei, eu vou chamar de X e está montada a nossa regra de 3. Perceba que todas as grandezas já estão na mesma unidade de medida. Esses valores já estão na grandeza professores. E aqui, ó, o 100 está na grandeza provas e o X também está nessa mesma grandeza. Então, ele representa a quantidade de provas que serão corrigidas por esses professores, tá? Tá tudo ok, não preciso transformar nenhuma medida em si. Então, agora vamos para a parte que o pessoal sente mais dificuldade, que é a interpretação. Repito, regra de 3 não é decorar, é só saber interpretar. Então, vamos lá começar essa interpretação. O nosso X está na grandeza provas. Então, essa grandeza é a nossa referência para a gente interpretar a nossa regra de 3. Vamos fazer a comparação, então, da grandeza professores com a grandeza provas. Percebendo o seguinte, ó, 3 professores corrigem 100 provas. Só que agora nós estamos aumentando a quantidade de professores. Não são 3, agora são 12. Então, eu tenho mais professores corrigindo provas. Pense comigo, se eu tenho mais professores corrigindo provas, eles vão conseguir corrigir mais ou menos provas? Oi? É isso aí. Vão corrigir mais provas. Muito bem observado, tá? Sempre que você está aumentando a sua equipe de trabalho, a sua produtividade vai aumentar. Então, se eu tenho mais professores corrigindo provas, a quantidade de provas que eles vão conseguir corrigir vai aumentar. E aí você percebe que as duas grandezas apresentaram o mesmo comportamento. Se elas apresentam o mesmo comportamento, a relação entre elas é diretamente proporcional e numa regra de 3 simples, se elas forem diretamente proporcionais, basta você multiplicar cruzado. Aí vai ficar 3 vezes x, isso dá 3x, é igual a 12 vezes 100. Então, x é igual a 12 vezes 100, divididos por 3. Dá para simplificar ali, ó. Toma, 12 por 3 dá 4. Gosta, né? 12 por 3 dá 4. Aí ficou só 4 vezes 100. Ou seja, x é igual a 400. X está na grandeza provas, então 400 provas. Essa é a quantidade de provas que 12 professores conseguirão corrigir, mantida a produtividade. Tranquilinho, né? Muito simples, muito fácil, até porque, se você parar para perceber, a gente está quadruplicando a quantidade de professores, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, se eu estou quadruplicando a minha equipe de trabalho, eu vou quadruplicar a minha produtividade. E se eu pegar 100 e multiplicar por 4, já encontro o meu x sendo igual a 400, né? Que beleza! Mais uma questão resolvida, muito simples, né? Direto ao ponto. Agora vamos para a segunda análise, que é um perigo. Presta atenção para não cair nessa, tá? Número 2. Um automóvel percorre um trecho em 2 horas a uma velocidade média de 100 km por hora. Se sua velocidade média diminui para 50 km por hora, ele percorrerá o mesmo trecho em quanto tempo? Vamos ver. Vamos lá. Identificando as grandezas, eu tenho
horas e tenho velocidade média, que está em km por hora. Beleza. Colocando os valores, o automóvel percorre um trecho em 2 horas a uma velocidade média de 100 km por hora. Se sua velocidade diminui para 50 km por hora, ele percorrerá o mesmo trecho em quanto tempo? Não sei, vou chamar de x. Está montada a nossa regra de 3, conferindo para ver se todas as grandezas estão na mesma unidade de medida, né? Se todos os valores estão na mesma unidade. Aqui já está tudo em km por hora, beleza. O x está na grandeza horas, que por sinal, como é a grandeza que possui o x, é a nossa referência para interpretar a nossa regra de 3. E se esse 2 está na grandeza horas, o x, por estar na mesma grandeza, também será encontrado em horas. Vou mostrar para você o que as pessoas, né, os estudantes, acabam fazendo de errado nessa questão, tá? Primeiro vamos ao erro. O que é o erro? O erro é, muita gente acha que toda a regra de 3 é só sair multiplicando cruzado e está tudo bem. Vamos ver? 100 vezes x dá 100x. É igual a 2 vezes 50, que dá 100. Então, x é igual a 100 divididos por 100. X é igual a 1. E aí você fica feliz da vida, né? Achando que está acertando. E, na verdade, isso é um erro. Não faça isso nunca. Por que nunca? Porque eu já falei para você, vou repetir, regra de 3 tem que interpretar. Não tem jeito. Sem inventar. Deixa de preguiça e interprete a sua questão. Toda vez que eu falo de regra de 3, eu preciso interpretar para saber se é direta ou inversa. Não posso sair multiplicando cruzado, porque eu tenho que ter critério para saber como será conduzida a minha multiplicação. Então, qual é o certo, professor? O certo é a gente interpretar, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Preste atenção. Um automóvel a uma velocidade de 100 km por hora percorre determinado trecho em 2 horas. Só que agora ele está diminuindo a sua velocidade. Não é mais 100, é 50. E vale lembrar que se você diminui a sua velocidade, o tempo gasto aumenta. É muito fácil você perceber isso. Está lá no trânsito e aí começa a ficar lento. Sua velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o tempo gasto para você chegar ao seu destino vai aumentar com certeza. Se eu diminuo a velocidade, o tempo gasto aumenta. Se eu aumentasse a velocidade, o tempo gasto diminuiria. Para você perceber que as grandezas estão apresentando comportamentos opostos. Logo, se o comportamento é o oposto, se a velocidade diminui, o tempo gasto aumenta, a regra de 3 agora é inversamente proporcional. Então, ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar em linha, paralelamente. Agora você tem o certo, né? Então, vamos lá. Vai ficar 50 vezes x, isso dá 50x, é igual a 100 vezes 2. Beleza. Então, o x é 100 vezes 2 divididos por 50. E chama que ela vem. Chama, 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 chama. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora para a nossa simplificação. Toma, toma! 100 por 50 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. É isso mesmo, pessoal. X é igual a 2 vezes 2. Logo, x é igual a 4. Lembrando que está na grandeza horas. Então, são 4 horas. Esse é o tempo gasto correto para que esse automóvel consiga percorrer esse mesmo trecho, só que agora a uma velocidade média bem menor daquela que ele se encontrava, tá? Então, x é igual a 4 horas e não 1 hora, como era o erro que eu demonstrei no início de propósito,
até porque não faz sentido o automóvel diminuir a sua velocidade e ainda assim gastar menos tempo para poder chegar no destino, né? Se ele diminuir a velocidade, o tempo gasto, logicamente, vai aumentar. E era até fácil você perceber aqui, ó, não precisava disso tudo. Vou te dar uma ideia bem legal, presta atenção, porque aqui no caso, a velocidade média, ela dividiu pela metade, né? Na verdade, ela diminuiu pela metade. Então, se é inverso, se a velocidade média eu dividir por 2, porque 100 por 2 dá 50, o inverso de dividir por 2 é multiplicar por 2. Então, lá na quantidade de horas, se eu multiplico por 2, 2 vezes 2, eu encontro o x igual a 4, molezinha. Mais uma para a conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha relembrado regra de 3 simples, e daqui a pouco eu tô de volta, porque no próximo vídeo eu vou explicar a regra de 3 composta. Não saia daí!